altera a Lei Municipal número 544/2011 e fixa o piso salarial e diferenciação salarial entre servidores ocupantes de cargos de professor de educação básica 1, PEB 1 nível médio, e os cargos de professor de educação básica nível 1 superior, professor de educação infantil nível superior e professor de educação física, PEB 1 nível superior, para adequação ao piso salarial profissional nacional do Magistério Público da Educação Básica, nos termos da Lei Federal 11.738/2011. O vereador Alexandre Coutinho disse que o município corre risco no longo prazo e que pode afetar não somente a folha, mas também os reajustes futuros. Ressaltou que o projeto não revoga os direitos dos que se beneficiam, sendo assim é favorável ao projeto. Foi colocado em primeira votação o projeto de lei 1360, sendo aprovado por unanimidade. Solicitada a quebra de interstício, foi colocado em segunda e terceira votações o projeto de lei 1360, sendo aprovado por unanimidade. Foi colocado em discussão o projeto de lei 1361/2024, que revoga o caput do artigo 2º da Lei Municipal 946, de 19 de junho de 2019, que altera a Lei Municipal 544/2011 e fixa o piso salarial e diferenciação salarial entre servidores ocupantes do cargo de professor de educação básica 1, PEB 1 nível médio, e os cargos de professor de educação nível 1 superior, professor de educação infantil nível superior e professor de educação PEB 1. O vereador Alexandre Coutinho disse que teve muito trabalho para levantar os dados para estudar o projeto. Relatou que acessou o portal da transparência dos órgãos executivos da região, principalmente do município, a partir do ano de 2013, e constatou que o vencimento estava acima do piso, mesmo não havendo reajuste nesse período de 4 anos. Em 2017, o vencimento ficou abaixo do piso, sendo esse mesmo cenário em 2018. Em 2019, houve uma ação judicial movida pelo Sindicato de Servidores Públicos Municipais para que houvesse o nivelamento do piso salarial. Disse que essa situação é triste, já que foi necessária a judicialização para que houvesse a valorização do servidor. Na gestão atual, disse que não houve atualização do piso pelo governo federal, mas houve um reajuste por parte do Executivo, o que permitiu um vencimento acima do piso do município. Houve em 2022 um reajuste pelo governo federal e assim o vencimento ficou abaixo do piso. E nesse ano o vencimento está no mesmo patamar que o piso nacional. Diz que o projeto de lei visa retirar o adicional dos servidores que ingressarão, exposto que já foi procurado pela população questionando sobre a rotatividade de professores no início do ano letivo. Salientou que, devido a melhores ofertas de trabalho, o profissional não permanece no município, mas que esse ano a rotatividade foi menor que nos outros anos e que isso melhora de forma significativa o aprendizado escolar e traz valorização do servidor. Diz que se o profissional perder esse adicional, ele vai preferir um local que receba tal benefício. Ao concluir, declarou ser contrário ao projeto de lei em discussão. Foi colocado em primeira votação o projeto de lei 1361, sendo aprovado por 7 votos a favor e 3 votos contrários. Votaram favoráveis ao projeto de lei 1361 os vereadores Aguinaldo, Alessandro, Claudimar, César Roberto, João Aristóteles, Laércio e Wagner. E votaram contra os vereadores Alexandre Coutinho, Elton e Manuel. Foi colocada em discussão a emenda modificativa número 03 de 2024, que modifica o artigo 2º do projeto de lei 1361. O vereador Alexandre Coutinho disse que a inclusão do profissional de pedagogia deveria vir em projeto de lei separado, pois se ele for contrário ao projeto de lei, o reajuste não alcançará esses profissionais. Porém, como o projeto foi aprovado, ele será a favor da emenda para que os pedagogos tenham seu reajuste. A vereadora Claudimar, por sua vez, disse que fez um pedido ao Executivo sobre a implantação do plano de carreira e sobre a progressão. Ressaltou que estará presente nas mesas de negociação e que cobrará tais direitos. Solicitou à secretária de Educação que seja concedido um reajuste que valorize os profissionais da educação. Diz também que continuará em busca dessa valorização, independentemente do local em que esteja. Foi colocada em votação a emenda modificativa 03 de 2024, sendo aprovada por unanimidade. Solicitada a quebra de interstício, foi colocada em segunda e terceira votações o projeto de lei 1361, com a emenda modificativa 03, sendo aprovado por unanimidade. Foi colocado em discussão o projeto de lei 1362, que altera o anexo 2 da Lei Municipal 981, de 9 de julho de 2020, que dispõe sobre a reestruturação da organização da administração pública do município de Santana do Paraíso, Minas Gerais, sobre os cargos comissionados e da outras providências. O vereador Alexandre Coutinho diz que o projeto de lei visa a valorização dos servidores e uma melhoria na qualidade do serviço público. Afirmou ser favorável, pois considera importante que não tenha uma desigualdade na administração. Ressaltou que o município está em desenvolvimento e que vem ganhando notoriedade na região e no Estado.
Foi colocado em primeira votação o projeto de lei 1362, sendo aprovado por 8 votos a favor e 2 votos contrários. Solicitada a quebra de interstício, foi colocado em segunda e terceira votações, sendo aprovado por 8 votos a favor e 2 contrários. Nas votações do projeto de lei 1362, votaram favoráveis ao projeto os vereadores Aguinaldo Azevedo dos Santos, Alessandro Fábio da Silva, Alexandre Silva Coutinho, Claudimar Alves Ramos Leônidas, César Roberto de Deus, João Aristóteles de Oliveira, Laércio Jorge Sancho e Wagner Joaquim Dias. E votaram contra os vereadores Elton Pereira da Costa e Manuel do Nascimento Assis. Antes do encerramento, o presidente da Casa, senhor Albert Alves Dias, esclareceu que a paralisação da reunião passada aconteceu porque as manifestações ocorreram antes da votação dos projetos e que durante as votações as manifestações aconteceram normalmente. Nada mais havendo a tratar, o presidente da mesa diretora, o vereador Albert Alves Dias, agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião, da qual lavrou-se a presente ata, que após lida e aprovada será assinada pelos vereadores presentes. Sala das Sessões, 7 de novembro de 2024. Ata em discussão. Ninguém se manifesta. Ata em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contras se levantam. Aprovada a ata. Solicita a secretária efetuar a leitura do expediente. Não tem expediente. Os nomes da tribuna livre também foram retirados agora, de última hora, né? Então, nós não teremos tribuna. A gente vai pular direto para o item, para o tópico 6 aí. Em apresentação, projeto de lei de número 1355/2024, que estima a receita e fixa a despesa do município de Santana do Paraíso para o exercício financeiro de 2025 e dá outras providências. Projeto de lei número 1355 de 2024. Estima a receita e fixa a despesa do município de Santana do Paraíso para o exercício financeiro de 2025 e dá outras providências. O povo do município de Santana do Paraíso, por seus representantes, aprova e o prefeito municipal sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Essa lei estima a receita e fixa a despesa do município para exercício financeiro de 2025, nos termos do artigo 165 da Constituição Federal, da Lei 4.320 de 64 e da Lei de Responsabilidade Fiscal, compreendendo orçamento fiscal referente aos poderes, seus órgãos e fundos. Artigo 2º. O orçamento do município de Santana do Paraíso estima a receita em R$ 230.800.000 e fixa a despesa em igual valor. Artigo 3º. As receitas serão realizadas mediante arrecadação dos tributos, contribuições e outras receitas correntes de capital previstas na legislação vigente, de acordo com os quadros anexos a esta lei, estimados com os seguintes desdobramentos. Tem o quadro das receitas por fonte, receitas correntes. Artigo 4º. A despesa total fixada no município de Santana do Paraíso será observada a programação constante de anexo a esta lei, apresentando por órgão e funções o seguinte detalhamento. Também temos o quadro das despesas de funções do governo, as despesas por órgão e despesas por categoria e subcategoria econômicas, despesas correntes de capital e reserva de contingência. Artigo 5º. Fica o executivo autorizado a: inciso 1. Abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 30% do valor total do orçamento nas dotações que se fizerem insuficientes durante